Olá, você de casa, o nosso entrevistado de hoje é o vereador Davi Moura de Olindo, presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia. Nosso bate-papo vai abordar vários temas, entre eles as principais ações, os principais projetos que foram aprovados, debatidos nesse período em que o Dr. Davi Olindo preside a instituição. Dr. Davi Olindo, boa tarde. Em primeiro lugar, um prazer recebê-lo aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News. Boa tarde, o prazer é meu, uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente para ter essa oportunidade de dar uma panorâmica daquilo que passou nesses 1 ano e 10 meses que eu estou à frente do Poder Legislativo. Doutor, o senhor tem uma história política na cidade muito forte, né? Já ocupou várias vezes o cargo que ora ocupa, né, como presidente da instituição. Qual a avaliação que o senhor faz deste 1 ano e 8 meses de mandato e principalmente de mandato que eu digo na presidência da instituição? Olha, Marcos, é muito diferente do que eu vivi as outras 3 presidências que eu desempenhei. Hoje é muito difícil ser homem público. Hoje eu recebi os novos vereadores e alguns até que foram reconduzidos, como é o caso do Cledinaldo, que estava presente, e de outros que tinham sido eliminados na eleição passada e que agora foram reaproveitados pela sociedade novamente, que é o Jean, o Tadeu e o Jonas. Vou dizer assim para você, e disse para eles, o cargo público hoje, o exercício do cargo público é a antessala do Ministério Público. Dificilmente o homem público, no exercício do mandato, não vai ser chamado a prestar esclarecimentos no Ministério Público. Isso é só se realmente fazer um mandato sem nenhuma expressão, sem nenhuma tentativa de nada. Porque hoje é muito difícil ser homem público. Que avaliação que eu faço? Eu acho que existiu evoluções e que nem todas elas foram para o bem. Parece que lá nos idos de 83, que eu fui vereador até 1996, e mesmo após esse período que eu fiquei afastado, existia um pouco mais de efetividade de assistência do homem público, do vereador, do agente político com a sociedade. E eu pude perceber, inclusive por minha parte, de que nesses 2 anos isso ficou muito paroquial. Alguns vereadores desempenharam e nem foram reconhecidos por esses segmentos, atenderam um ou outro nicho sem realmente exercer o papel de vereador. Eu acho que o que o Poder Legislativo deve, esse que eu fui vereador 2 anos e presidente 2 anos, deve a maior das obrigações do Poder Legislativo. Não fiscalizou. Não fiscalizou. E quando um poder fiscalizador não fiscaliza, todos perdem, inclusive o executivo. Por quê? Porque o prefeito não foi reeleito, uma boa administração, mas existiam setores da administração que era aquela ligação com o povo e que o representante dessa ligação era o vereador não atuou, isso não atendeu ao povo e todos perderam. De 13 vereador, apesar que só concorreu 9, mas só retornou 4 e o prefeito não foi reeleito. Então, eu acho que a avaliação que eu faço não é positiva. O Poder Legislativo deve para a sociedade, deve uma resposta de trabalho em favor da sociedade. Não apenas esse trabalho fantasioso, circense e midiático de encher uma sessão de indicações. Por exemplo, Dona Vilma foi uma das grandes vereadoras em indicar obras, principalmente aquelas que ela sabia que o prefeito ia fazer. Ela caiu de 1.200 votos para 500. A sociedade aprovou o trabalho dela? Não. A sociedade quer resultado, quer efetividade.
ao vereador que pontua tudo. Hoje é dia da mulher. Eu falsamente encho de mensagem em favor das mulheres nos segmentos sociais. Mas eu deixo de atender uma mulher desgraçada, carente, pobre, miserável, que está precisando de emprego, que apanha do marido. Eu, homem público, não fiz isso. Será que a mulher quer essa assistência que a autoridade pode dar? Ou um cartazinho na mídia parabenizando? Então, eu acho que o Poder Legislativo deve muito para a sociedade. Agora, doutor, é óbvio que as atribuições do vereador, entre elas fiscalizar acima de tudo, e aí o senhor disse com muita propriedade, já desde que o senhor preside a instituição que fiscaliza o poder executivo. O senhor acha que a sociedade não está muito distante das ações do vereador e aí talvez o resultado nas urnas não foi o mais plausível possível, principalmente para esses vereadores que estavam tentando a reeleição? A grande pergunta é: como aproximar o trabalho do legislativo da sociedade? Nós temos acompanhado as reuniões na Câmara, as sessões, e nós percebemos um certo esvaziamento da população em participar ativamente das questões políticas. Primeiro, porque o horário é ruim. Primeira coisa, o horário tinha que atender os interesses do Jurandir, o horário teria que atender os interesses de outro médico, o horário teria que atender os interesses de quem não pode atender à noite, o horário... Você compreendeu? Nós ganhamos para trabalhar uma vez por semana, 4 horas, e ainda escolhemos como é que temos que trabalhar. Se a sessão fosse à noite, 7h30 da noite, às 10 da noite, eu garanto para você que a sociedade ia participar. Mas já é escolhido de uma... Você já pensou? Isso é que nem marcar festa de carnaval em dia de finados. Você marcar a sessão da Câmara às 11 da manhã. Quem que vai deixar de cozinhar para tratar disso? Quem que vai deixar de dar comida para os seus filhos, preparar as crianças para a escola, para ir assistir sessão de Câmara? Quer dizer, não tiveram o bom senso, e isso foi interesse particular dos vereadores. Por que o senhor fala isso agora? Porque, olha, eu falei hoje para aquela Câmara que está entrando, eu evoluí muito com o regimento, eu deixei a Câmara muito preparada, mas existem coisas que precisam ser consertadas, existem coisas que precisam chamar a sociedade. Você disse, a sociedade está distante. Você sabe por que ela está distante, Marcos? Porque ela não acredita que os vereadores estão lá para trabalhar. Ela não acredita que os vereadores estão lá para fiscalizar. Até porque, Marcos, quando precisou dos vereadores colocarem a cara, eles deitaram e cobriram a cabeça. Você compreendeu? Eles não fizeram a parte deles. Davi, por que você saiu da vereança? Primeiro, que isso aí, sem nenhum orgulho, está muito menor do que eu sou. Você compreendeu? Eu estou sobrando lá dentro, a minha visão é uma outra visão, eu enxergo a situação lá adiante, e aí eu tenho que discutir isso com quem anda enxergando com o dedão do pé. Quer dizer, então é difícil para mim, eu sou uma pessoa doente, sou uma pessoa hipertensa, e isso me fez muito mal, sem contar que eu virei presidente da Câmara, acho que para a Câmara foi muito bom, você está entendendo? Porque eu dei peso para o Poder Legislativo como presidente, e se alguém duvidaria de que eu me reelegeria, aí é a eleição do meu filho. Será que a eleição do meu filho é mais fácil do que a minha? Você compreendeu? Não, o meu filho tem os méritos deles, mas ele não é o Davi. Você compreendeu? Ele é o Carlos Henrique, vai ser muito mais do que o Davi, mas ainda é só o Carlos Henrique. Então, eu acho que quem está afastado da sociedade é o Poder Legislativo. Quem está afastado... Eu fiz 2 audiências públicas grandiosas. E por que não deu resultado? Porque daí a outra ponta, que é lá no órgão de execução, que é o Poder Executivo, não teve sequência. O plano diretor aprovado, até hoje, não tem o georreferenciamento da área territorial do município. Você compreendeu? E aí os vereadores todos sabem disso, todo mundo. E quem que fez alguma coisa? Ninguém. Sabe por quê? Porque o vereador trabalha só segunda-feira. Quando muito, vão lá atrás das emendas, você compreendeu? Para trazer, que devem fazer isso sempre, mas assim... Eu vou desafiar, a não ser naquela fase de se aparecer para o prefeito, de perseguir com oposição, que um vereador tenha aparecido em algum posto de saúde de Sidrolândia
para cumprimentar as pessoas que frequentam o posto de saúde. Eu duvido. Às vezes foi levar um parente. Eu duvido que algum vereador foi visitar os estados das creches. Duvido. Duvido que já foi numa escola rural, silenciosamente, para ver como é que o professor da escola rural é tratado pelo aluno. E de quem que é esse papel? Do vereador. Eu quis criar, Marcos, os inspetores legislativos, que seriam fiscais do Poder Legislativo. Não pude. Não pude. Por quê? Porque isso ia confrontar os interesses políticos. Então, quem está afastado da sociedade são os vereadores. Não é o povo que está afastado do Poder Legislativo. Esse afastamento é porque a sociedade não acredita no papel que o vereador se propõe a fazer e não faz. Hoje pela manhã o senhor teve o primeiro contato com esta nova Câmara ou com alguns membros. Se não me falha a memória, 12 dos 15 estiveram na sala de reuniões, 11 vereadores estiveram, ou eleitos, né, vereadores, estiveram na Câmara Municipal. E ali o senhor teve a oportunidade de apresentar aos futuros vereadores a lei orgânica do município e também o regimento interno da casa. Conhecendo a história, a biografia de cada um, como que o senhor eventualmente avalia esta Câmara a partir de janeiro? Tenho dó do prefeito. Primeiro, porque não tem entre os 15, não estou julgando ninguém, nenhuma liderança forte. A presidência da Câmara vai ser algo meio surpreendente. Não tenho dúvida disso. Pode chegar ao bizarrismo se não tomar cuidado. Por quê? Porque eu disse isso para eles lá hoje. O Poder Legislativo tem 12º. Eu penso que o ano que vem vai ser 470 mil por mês. 15 vereadores com a Previdência vai consumir 200 mil de salário. 15 assessor com a Previdência vai comer 50 mil de salário. Já estamos a 250. Existe lá 30 mil de despesa, quinteco, consultoria, telefone, uma série de coisas, CACEMES, hospedagem do site, isso dá 30 mil. 25, 30 mil, 30 e poucos mil. Já estamos lá em 280. A folha de pagamento dos efetivos dá em torno de 80 com a Previdência. Então, se nós estávamos em 280, já fomos a 360 mil, certo? Com isso, toca a Câmara? Não. Não toca. Vai precisar ter um advogado, 2, 3. Vai precisar ter um diretor administrativo, um diretor financeiro, né? Vai precisar ter outros segmentos. Vai consumir o quê? Manutenção do prédio, enfim. Vai consumir o quê? 40, 50 mil. Já estamos aí com 40, 50 sobrando. A mídia, a agência de publicidade, você não tem como governar se não distribuir pelo menos 30, 35 mil mês nessa situação. O que sobrou? Quer dizer, o que o cara vai indo disputar para a presidência? E eles não estão vendo. Ele vai indo disputar o direito de responder processo em nome dos 14. Que é o que acontece. Não sobrou muita coisa. Erraram lá, mandaram 3 processos meus para o tribunal com um dia de atraso. O que mandou não deu problema nenhum para ele. Eu que não mandei, vou pagar 1.500 de cada um de multa. Então, eu falei para eles hoje, o presidente da Câmara não ganha R$1 a mais. Você vai perguntar, mas por que você disputou isso? Eu confesso para a Sidrolândia que foi pura vaidade. Eu tinha sido cassado, era uma questão de honra ter sido eleito. E quando eu me elegi, eu não preciso ter falsa modéstia, quem me conhece sabe que uma das coisas que eu não tenho é falsa modéstia. Eu, naquilo que eu sou bom, Eu percebi que era um descontrole, uma liderança que o Pérez exercia como presidente sem nenhum significado, a base do governo destroçada e vaidosa, é um defeito do PSDB
que não pensa. Aqui tem dois PSDB, tem um PSDB que pensa na cidade e um PSDB que só pensa em si. Esse PSDB que só pensa em si é surdo, ele é igual o T1, é igual o Calango, ele não escuta, você entendeu? Não escuta ninguém, você compreendeu? Aí ele é grandão, todo poderoso e muitas vezes é comido por um rato. Quer dizer, eu vi que lá dentro do PSDB, esse PSDB surdo não chegaria a lugar nenhum. Foi semear uma ou duas sementes e aguardar. E ser o presidente, inclusive com o voto desses surdos. De alguns dos surdos votaram em mim. Por quê? Jogaram a toalha. Então, o que eu falo assim para você? Essa Câmara que vai entrar é uma Câmara muito heterogênea. O prefeito não fez nenhum vereador. Não. A coligação dele fez 5. 3 do PMDB, 1 do PTN e 1 do PT. E cada um com uma personalidade diferente e forte. Aí o Haroldo faz 2. Um muito humilde, que é o Celso. O outro com uma personalidade fortíssima, que é o Kennedy. Aí vira para o nosso lado. Fizemos 8. 4 reeleito. 4 estrela. Com todo gracejo para esses meus 4 vereadores, 4 pavão. Tudo se acha o mais bonito, mais pomposo, mais arrumado. Sobrou 4 novato, não é isso? Nos 4 novatos, nós temos todos achando que é, assim, muito. O que eu falei isso para eles lá hoje, estou falando aqui porque eu falei para eles. Vocês vão se decepcionar se vocês não tiverem humildade aqui dentro. Se vocês não entenderem que vocês só são vereador. Não precisa pensar que a cidade vai passar pela sua mão, que você é a última bolachinha do pacote e que ninguém governa sem você, porque tem 15. Tem 15. Aquele que começar a ter um comportamento isolado e achar que em 15 tem lugar para rasteira, que em 15 tem lugar para subterfúgio, vai estar enganado. Não vai ser assim. Essa situação. Então, você pergunta para mim, que análise que você faz dessa Câmara que vai entrar? Eu tenho preocupação. O governo que vai entrar vai ter um agente público que vai ter força política para constituir uma base para o prefeito com hegemonia? Esses vereadores lá dentro vão conseguir ter uma maioria bem intencionada, que pensa na cidade, que não olha para os seus umbigos, para os compromissos eleitorais que fizeram? Vai ter ou não vai ter? Eu não estou afirmando que não vai ter. Essas questões todas me levam a crer que a dificuldade no Legislativo e no Executivo, a partir de 2017, serão sobejamente maiores dos que o senhor enfrentou. Doutor, o senhor esteve recentemente conversando, até por um tempo bastante extenso, com o prefeito eleito, Marcelo Ascoli, agora, no decorrer aí do início dessa semana. Está em Brasília o Marcelo, né? O prazo final aí para viabilizar algumas emendas junto aos deputados federais. E o senhor conversou bastante com ele, traçou algumas, abro aspas, metas, né? Ou até mesmo ações ainda neste 2 meses e meio que resta de trabalhos no parlamento. Como é que o senhor poderia nos fazer uma avaliação desse futuro governo, a forma que o Marcelo vai governar? Ele já chegou, eventualmente, a abrir alguma coisa para o senhor, que é o atual presidente da instituição? Como que ele vai tratar as questões, por exemplo, pontuais, que foram importantes, inclusive no processo eleitoral, que acabou o elegendo o prefeito da cidade? Questão do transporte universitário, taxa do lixo, o próprio IPTU, né, que foi bastante enfatizado no período de campanha, dizendo que talvez poderia haver uma redução, enfim. Chegou a ter esse tipo de conversa com o prefeito eleito, não? Marcos, no dia 3 de outubro, quando o Marcelo ganhou, eu sou um cidrolandense, filho de um cuchoeiro, criado com Ariticum e Guavira, e o guri mais pobre dessa cidade, mas eu sou americanizado.
Eu trabalhei algum tempo nos Estados Unidos, pouco tempo, 45 dias, mas eu aprendi com a civilização americana. O público é o público. Eu, quando liguei para o Marcelo na segunda-feira, dia 3, disse: Marcelo, parabéns, e o orçamento do ano que vem é o senhor quem vai gerir. Então o senhor deve pegar uma cópia e o senhor vê se contempla as coisas que o senhor quer e as que o senhor eventualmente achar que precisam ser modificadas. Eu quero oferecer a minha liderança para lhe ajudar a fazer um orçamento com o atendimento dos compromissos que o senhor fez. O seu Ari, 3, 4 dias depois, chamou eles também. Mas não adianta só o seu Ari chamar. Tem que aquele PSDB surdo entender que nós saímos. Eu, inclusive, pedi para os vereadores hoje: Marcos, uma coisa poderão não reconhecer, porque é muito difícil achar alguém para falar bem de mim. Porque os que me amam estão escondidos. Agora, os que têm qualquer coisa de mim, eles não perdem a chance de ir na missa, no culto, no terreiro de macumba, não demais. Na magia negra, no Facebook, no Instagram, sei lá no mais o quê, de me dar um pitaco. Essa é a situação. Eu disse para os vereadores, mas ninguém vai poder dizer que não evoluiu em matéria de legislação umas quantas coisas que eu encontrei do tempo que eu fui vereador em 83. Mudei leis de 83 que eu tinha feito como homem de segundo grau. Eu pedi, uma das evoluções que eu disse para os vereadores é que nunca mais ninguém vai ser cassado como eu fui em 97 por aquele revanchismo pobre, doentio, medíocre e até certo ponto maníaco que tiveram lá em 1997 comigo. Por quê? Porque bastava um descontentamento e tinha maioria, caçavam uma pessoa. Até tentaram isso comigo, quando trouxeram aqueles assessores do Bernal, um bêbado, advogado bêbado que era assessor do Bernal, que trouxeram aqui para a Câmara. Quando eu comecei a criticar, ele já falou em cassação. E aí eles pediram para mim reformar o regimento. E eu coloquei no regimento uma cláusula que o vereador só pode ser cassado se ele votar a favor da cassação. Não vai ser cassado. Não vai ser cassado nunca. Quer dizer, é brincadeira isso que eu estou falando. Mas hoje precisa 13 para caçar um vereador. Não caça fácil. Isso é para quê? Para dar liberdade ao vereador de poder criticar, de poder exercer. Porque senão como é que ficariam as pessoas da ditadura? Como é que o Zeca do PT poderia ter sido deputado quando o PT iniciou? O PT era o comunismo. Mas ele tinha liberdade de ser um parlamentar, de criticar Pedrocião, Wilson Martins e todo mundo que podia, e os deputados respeitavam isso. Mas numa Câmara de Sidrolândia, que a maioria dos vereadores lutam para andar de joelho na frente do prefeito, você compreendeu? Então, é verdade, eles se vangloriam quando o prefeito dá um pito neles. O prefeito passou um pito, o prefeito me passou um pito. Isso é verdade, Marco. Você ri, mas é verdade. Então, e essa Câmara eu penso que não vai ser muito diferente. Você está entendendo? Tem preocupação com isso. Então eu liguei para o Marcelo e tratei disso com o Marcelo e mandei uma cópia para ele. Agora, tem um projeto tramitando na Câmara, que graças a Deus eu consegui, e já estou prestando um serviço para a administração do Marcelo, que é o quê? Aqui acham que eu sou contra o Previlândia. Gente, o meu defeito é estar anos-luz à frente dos que governam essa cidade. E falo isso sem nenhuma vaidade. E querem ficar bravos comigo, pode ficar. A minha inteligência vem de Deus. Não foi construída aí debaixo de pé de árvore, não. A minha visão é um dom. Eu sou um homem de leitura, eu sou um homem que acompanho a modernidade. Hoje, o país está tratando da Previdência Social. Hoje o país está tratando de reduzir a regalia do quadro de servidores públicos, porque criou uma categoria de privilegiados pago com a miséria do povo. E não é de Sidrolândia, é do Brasil. Só aqui em Sidrolândia, esse ponto facultativo, essa uma semana que teve sem trabalhar, custou para o contribuinte, para os miseráveis de Sidrolândia, mais de R$1 milhão, que é o preço da folha de pagamento. É 1/4 da folha de pagamento. E isso a sociedade pagou. Ah, mas o Davi não pode falar isso. Não.
Eu tenho que ver um trem desse, deitar e cobrir a cabeça? Eu sou um homem livre. Não dependo disso. Não represento categoria de servidor. Garanto uma coisa para você. Os que tiravam atestado no tempo do Ari vão voltar a trabalhar. E esses que estão no Ari vão pegar atestado. É uma praxe. Mas faziam isso por quê? Porque é o município que paga. A Previlândia não pagava o auxílio-doença. Então o município paga esse que fica encostado com todas as vantagens. Sabia disso? Todas as vantagens. Quando o cara tem vantagem e cai no INSS, o INSS paga só o salário base. Aqui em Sidrolândia, esse povo que tem benefício com o salário, tira um atestado, a prefeitura paga inteirinho, com os benefícios e tudo. E ainda paga a previdência dele. E aí paga o que contrata para ocupar esse lugar. Isso, segundo as informações que eu não li, mas dá em torno de 450 mil. Eu chamei o Marcelo, convidei o doutor Marcelo, foi ele e o Ellison, e até vou pedir para o Ellison, autoridade, o Ellison, não pode ter apelido. Você preze, você é o doutor Ellison, você é um advogado. Eu sou chamado de doutor Davi porque eu não atendia nem meus irmãos que me chamavam de Davi. Quando eu me formei, eu exigi o tratamento que eu me fiz digno dele. Eu sou o doutor Davi, me trata assim. E todos os meus irmãos me chamam de doutor. É o doutor, é o doutor, é o doutor. E é a gente que se impõe. Então isso não é nenhuma vaidade. Mas o que faz o rei, além da sua autoridade, é a vestimenta que ele usa. Todo mundo tem medo da vestimenta do rei. Então, eu chamei o prefeito. Prefeito, qual é a sua visão sobre o Previlândia? Ele me deu. Hoje eu consegui negociar com a Previlândia e segunda-feira estaremos aprovando que a partir de 2017 o Previlândia vai ter a central de perícia deles e o auxílio-doença vai ser pago para o Previlândia. E com isso, o Marcelo vai ter uma folga de 300 mil reais no caixa por mês. Isso é 3 milhões e 600, é no mínimo uma escola de 10 salas de aula que ele vai poder fazer. Na conversa com o doutor Marcelo, eu senti um homem centrado, mas preocupado. Um homem que sabe das coisas que precisam fazer, mas sabe perfeitamente que o seu Ari fez muitas coisas em razão da parceria público-privada. A prova de que o Marcelo está preocupado, e isso, você que é do jornal mais lido dessa cidade, você tem essa responsabilidade. E eu disse para os vereadores, é justo o Marcelo ter ganho a eleição, vai ser prefeito em janeiro, do povo de Sidrolândia, e está lá em Brasília hoje, junto com o vice, brigando para incluir verbas no orçamento, com o dinheiro dele? É justo? Eu pergunto a você, Sidrolândia, é justo? Então, vai ter que colocar na lei que o prefeito eleito, uma vez proclamado, ele vai ter que dispor de um recurso, nem que depois desconte em 48 meses do salário dele, esse adiantamento, para que ele possa fazer esse trabalho que o Marcelo está fazendo. Indo buscar recurso em Brasília, indo buscar recurso no governo do estado, nas secretarias, isso tudo precisa ser preparado, porque ele não está fazendo isso para a família dele, ele está fazendo isso para Sidrolândia, ele está buscando essas coisas para Sidrolândia. Então isso me passou despercebido, e eu pedi hoje para os vereadores para que fizesse essa justiça, para que no próximo prefeito não tivesse essa situação. O que eu senti no Marcelo? Um homem preocupado, um homem que sabe que vai ter que enxugar a máquina. Ele já vai diminuir um pouco do tamanho da força do poder público. Por quê? Porque ele assinou o protocolo de eleição para diretor de escola. Então, serão 37, 40 cargos o ano que vem, que estava à disposição dos políticos, que não estarão mais. E eu penso que o Marcelo vai cumprir o protocolo que ele assinou, até porque ele assinou em público na praça. Você está entendendo? Como eu costumo dizer, igual o Odorico, assinou na praça, inclusivemente. Você está entendendo? Então, estava todo mundo lá, ele, o Haroldo, eu não vi o Beto Teles. E o Ari assinaram esse protocolo. Então ele tem esse compromisso. Senti um homem que sabe da responsabilidade que vai ter. Está preocupado com os ônibus, está preocupado com os equipamentos, está preocupado com a falta de máquinas, está preocupado com a escassez do recurso. E eu ainda fiz uma brincadeira com ele, Marcelo, algum estudo vai ter que se fazer
para que esses 9 milhões que tem na dívida ativa vire pelo menos 2 milhões. Não adianta dizer que tem 9 milhões para receber de dívida ativa no município se não entra 1 milhão por ano. Não paga nem o juro. Você compreendeu dessa situação? Então, o que eu senti? Senti que vem aí um prefeito que vai ser diferente, que não vai ficar pensando muito na questão de aparência da cidade, né? Não que vai descuidar disso, mas que vai cuidar principalmente da essencialidade do serviço público. Vai cuidar da saúde, vai cuidar da educação, da limpeza do município, da qualidade de vida das pessoas. Eu penso que o Marcelo vai fazer isso. Está preocupado? Está preocupado. É de um partido pequeno, está tendo que bater palma na porta da casa dos outros. Hoje ele está lá com o Eliseu Dionísio, é do PSDB. Ontem ele estava com o Marum, é do PMDB. Nós pedimos dinheiro para o Dagoberto, é do PDT. Do PSL é meio duro você achar alguém. Você compreendeu? Mas eu tenho certeza que com a boa vontade que ele está, com a boa intenção que ele está, ele vai fazer um governo, pelo menos à altura daquilo que a sociedade está esperando dele. Além deste projeto que o senhor já praticamente detalhou aqui, né, que trata-se da questão do Privilândia, enfim... Há algum outro projeto de tamanha importância até os finalmente dos trabalhos legislativos, não? Tem. O IPTU do ano que vem é esse aqui que vai votar, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural precisa sair do papel, senão não vai ter dinheiro do Pronaf ano que vem para as pessoas. Eu penso que o orçamento é o fundamental de todo a estrutura do ano que vem. Eu tenho um compromisso comigo, com a minha família e com a sociedade, de que se depender de mim, o Marcelo vai ter o orçamento que ele pedir, da forma que ele pedir e com a liberdade que ele precisa. Até para que ele tenha um ano para conhecer os vereadores que vão entrar, para que ele consiga se familiarizar com cada um deles e instalar a sua base política. Eu, Marcos, por um interesse profissional, que agora eu volto para a banca, não vou detalhar o que eu penso do IPTU. Você compreendeu? Mas assim que terminar o mandato, eu tenho um projeto a respeito disso, uma situação a respeito disso, tenho preocupação com a questão e ele também tem, o Marcelo, da questão do transporte universitário, né? É uma coisa assim que é preciso chamar a sociedade para tratar isso com clareza, é preciso perguntar para a sociedade se é justo investir no curso universitário, mesmo que isso prejudique o remédio que falta no posto de saúde. É preciso tratar disso, é preciso encontrar uma fórmula de aproveitamento desses jovens. Acho que a prefeitura tem 200 contratados estagiários. Você compreendeu? Será que estagiários precisam ser contratados ou vamos fazer essa classe estudantil que está lá, que de repente poderia ajudar na administração? Acho que o Marcelo tem que avaliar todas essas questões. Eu acho que, inclusive, a questão da eleição do diretor de escola deverá ir para a Câmara ainda esse ano para ser votado, porque é um projeto do Nelinho, é um protocolo assinado por todos todos que eram candidatos e possivelmente não vai ter rejeição no governo futuro. Eu penso que daqui para frente é fazer o que eu já fiz. Esses dias tiraram o sarro de mim, o senhor já está levando todos os seus quadros, o senhor já limpou a gaveta? Fia, eu sou passageiro, eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, eu estou cumprindo tabela, eu não vou mais para o G4 e nem caio para a zona do rebaixamento, eu estou ali na zona intermediária, então eu não tenho mais nada que fazer no campeonato, eu tenho que terminar o campeonato com dignidade e é isso que eu vou fazer. Doutor Davi, muito obrigado pela sua participação, por dispor desse tempo e nos fazer essa visita aqui na redação do Região News. Desejo sucesso ao senhor que está aí praticamente há 2 meses e meio, né, de findar este mandato. Carlos Henrique é a semente Olindo no Poder Legislativo, né, vai assumir a cadeira a partir do dia 1º de janeiro. Diga-se de passagem, o vereador mais votado nessa eleição, 778 votos. Isso, obviamente, é mérito de todo um trabalho que foi feito, mas, em especial, a coordenação e a orientação
do senhor que esteve eventualmente dando todo esse suporte político e familiar ao Carlos Henrique. Então, muito obrigado pela sua participação, desejo sucesso ao senhor nesta caminhada, o senhor que volta às suas atividades como advogado criminalista e, acima de tudo, imagino que o senhor vai ter uma participação importante nos bastidores da política, até porque isso faz parte do contexto da vida do senhor e, enfim, o senhor sempre respirou política e não vai ser agora que eventualmente vai deixar de fazer. De uma forma um pouco diferente, eu imagino. Agora mais nos bastidores, mais do ponto de vista da orientação. Muito obrigado, os microfones à disposição. Obrigado você, é muito bom sempre estar aqui, principalmente no seu canal, da envergadura que é o seu canal. E eu vou dizer assim, Marcos, você tem um papel muito importante na sociedade para ajudar a colaborar, para ajudar a fazer com que a sociedade evolua. O meio de comunicação é muito responsável por isso. Eu tenho absoluta certeza de que volto para aquilo que eu sei fazer, que é advogar. Não me furtarei a colaborar, ajudar, mas eu não sou carne de açougue, não vou estar oferecido em vitela para que cada um chegue e tire um pedaço. Eu estou à disposição sim, não vou me furtar nunca de negar para ajudar a Sidrolândia. Devo ocupar alguma coisa a nível estadual, né? Já tenho um convite para trabalhar numa função, não no governo do estado, mas num órgão de nível estadual. E estou analisando isso, estou vendo isso com critério, mas o que eu sei mesmo é que volto para a minha atividade, meu filho vai desenvolver o mandato dele com independência, né? Assim como já me ofereci para o Marcelo, aquilo que eu tiver de bom, vou sempre oferecer para que ele analise. E existe assim alguns questionamentos que fizeram lá hoje. O senhor vai participar da administração? Não. Eu não contrato com a administração pública, a não ser por licitação. Se abrir alguma prestação de serviço por licitação pública, não carta-convite, não essas coisas pré-fabricadas, isso aí eu não participo. Se sair uma coisa pública e eu achar que eu estou à altura, eu posso concorrer sim, mas posso concorrer nesse tipo de competição, mas não pretendo, não é por nada, é porque a minha profissão é incompatível com o exercício de qualquer cargo público e eu não sou um homem que posso me dar o luxo de ganhar pouco. E o salário de secretário, infelizmente, para o meu nível é muito pouco. Eu não sobreviveria com um salário de 12 mil, descontado 27,5% de imposto de renda. Então eu tenho que advogar mesmo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais e é o que eu vou fazer. E desejo ao Marcelo, aos vereadores, os vereadores já desejei hoje, juízo, paciência, acima de tudo paciência, temperança, calma em tudo que for fazer, não há nada que tem que ser feito ontem, né? Tudo pode ser pensado hoje, executado amanhã, e eu tenho fé em Deus, que Deus vai abençoar o Marcelo, vai abençoar o Dr. Wellison, a equipe que está entrando, e o sonho que eles pregaram para a Sidrolândia, eles terão condição agora de mostrar que são capazes de realizar, de fazer com que a sociedade seja feliz e seja contemplada com as propostas que eles fizeram. Eu acredito neles e acredito que eles vão fazer um grande governo e espero que os vereadores contribuam ao contento. E mais uma vez, obrigado.